Olá, bom dia. 7h07 da manhã do dia 27 de julho de 2023 e hoje é uma. Puxa vida, que dia é hoje? Quinta? A quinta-feira. E sobre o que nós vamos falar? Puxa vida. Há pouco eu fui com o divino, sim. Vamos dizer, testar. Ele me disse: calda quente a gente precisa preparar. Fiquei pensando num pudim. Sim, um pudim que a gente pudesse saborear sem o açúcar dominar. A questão é que nem sempre a gente consegue separar. Sim, porque se eu não souber o pudim adoçar, certamente ele é capaz até de amargar. Assim sendo, o divino me disse, Dona Maria, se eu lhe pedisse para a sua cabeça você separar, você poderia realizar considerando a fisionomia que você precisa preservar? Puxa vida! Naquele momento eu pensei mesmo em quantos buracos eu teria mesmo que tapar. Sim, porque se o divino trouxe como ponto de partida um pudim, que quem conhece pudim sabe, o que não falta é buraco no pudim para a gente apreciar. Imagine a cabeça eu separar, preservando a fisionomia. Logo uma lupa eu teria que usar, se na face eu teria que colocar e me lembrar que eu não poderia deixar a minha cabeça gelatinar. Não, eu não poderia. Isso poderia toda a beleza da face estragar. Mas o que eu poderia usar para a cabeça separar, a fisionomia eu preservar e ainda saber que os buracos da face, não, eu teria que enxergar, mas sem. Eu não poderia mesmo a visão eu direcionar só para cada buraqueira. Essa é a questão. Sim, quando a gente não sabe o que apreciar, a gente começa a defeito colocar. Em vez de a gente olhar para o lugar, alcançar o que o lugar tem para nos ofertar antes de detalhar, a gente não. A gente concentra no buraco. A gente concentra no arranhão. A gente concentra. Não, se tem uma coisa aqui, se está faltando, se. Aí pronto, toda a fisionomia tende a gelatinar. Porque de repente é tanta coisa que nós estivemos a colocar como ponto de partida o defeito que a gente esteve a realçar, que a gente não sabe mais o todo buscar. Essa era a questão. Sim, porque olha só a visão. Sim, se eu for pegar um pudim de pão, eu não posso viver de concentração. Eu não posso viver concentrada no pão. Eu tenho que colocar todos os elementos da situação para eu saber explicar a dimensão do real sentido do pudim de pão. Mas não. Aí eu coloco luva na mão, fica assim, sabe como é que é? Tateando com a situação e de repente eu viro calda quente. Olha, e calda quente com explosão. Sim, aí, não, aí é de esmagar mesmo qualquer situação.
Mas como o divino me disse, para eu de fato separar a cabeça do lugar e compreender que a cabeça tem condição do corpo sustentar. E se eu posso o corpo sustentar, é porque eu confio que o corpo vai me levar onde a cabeça desejar. Naquele momento eu vi, sim, um caixão chegar. É verdade que nem sempre é de bom grado, caixão no lugar, mas há momentos que a gente até costuma desejar. Sim, porque a gente começa a avaliar o detalhe, sim, do lugar. E quando o detalhe é maior do que o todo que a gente antes costumava enxergar, a gente, na simplicidade do olhar, a gente pede para Deus, o sofrimento aliviar. Olha, um dia o divino me disse, sim, que eu não deveria mesmo desejar que Deus viesse, sim, viesse me tirar coisas preciosas. E por que isso eu estive a desejar? A gente costuma mesmo desejar de acordo com o momento que estar a passar. E naquele momento que a coisa estar a passar, a gente só vai enxergar o buraco. Mas se a nossa confiança está no altar, certamente o altar vai nos mostrar que há tantas outras coisas além de um pequeno buraco. Basta a gente saber e esperar o momento do buraco se tapar, respeitando cada um a dificuldade que cada um esteve a passar para naquele momento o todo se manifestar. E por que disso eu estou a falar? Porque eu nunca quis calda quente preparar. Não. Olha a dificuldade de você, de fato, pegar açúcar para a calda quente virar. Muitas vezes a gente costuma mesmo desligar o sensor do lugar. Porque é o sensor do lugar que nós estamos a passar, seja a morar, o habitar. É esse sensor do lugar que vai nos mostrar a possibilidade de caixão chegar. Imagine se um carro eu comprar e a quilometragem eu não acompanhar. Como é que eu vou poder ali acompanhar o sensor do lugar? Sim, porque o sensor do lugar tem que ser compatível com a quilometragem que o carro está a mostrar. Sim, porque se eu ficar o tempo todo, sim, a imaginar coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas, sem de fato eu parar
por si só a coisa eu buscar para eu saber mesmo o que o sensor está a me mostrar. Sim, porque se eu a quilometragem eu for checar, eu vou ver, sim, se eu tenho mesmo condições de me responsabilizar pelo desgaste que o carro esteve a ficar. Eu vou ter que me perguntar, e de uma forma clara, se fui eu mesma que estive o tempo todo a passar em buraco aqui, buraco acolá, buraco aqui, buraco acolá, ao ponto de um pudim virar, calda de açúcar eu ofertar e a possibilidade de um caixão na minha porta parar. Mas linguagem cifrada a gente pode mesmo. A gente pode linguagem cifrada compartilhar. Claro, e por que não? Mas essa situação não é assim, de tanta complicação, é apenas um pudim que pode entrar em erupção, é apenas um carrinho, talvez um carrão, um buraquinho, talvez um buracão. Mas Deus me disse, imagine Maria de Cássia. Sim, se você não se atentar para as pequenas coisas, sim, que a vida está a lhe mostrar. Sim, porque quem tem vida tem sensor, e o sensor é o pensar, é o sentir, é o angustiar, é aquele peso que a gente não sabe. Mas a gente gosta. Não, a gente gosta de se enganar. E quando a gente se acostuma a viver de enganação, fica difícil. Fica difícil mesmo a gente justificar. Olha, um dia, um boneco veio me falar. Oh, Dona Cássia, a senhora pode me ajudar? Eu disse para o boneco, olha, depende. A ajuda que eu posso dar sempre é limitada. Sim, porque eu não posso por ti pensar, eu não posso por ti sentir e eu não posso por ti agir. Então, qualquer coisa que você venha me solicitar, a primeira coisa que você deve considerar é a sua capacidade da solução você mesmo encontrar. Naquele momento, o boneco resolveu se desmontar. Tirou a cabeça, as pernas e o tronco. E começou a língua a puxar. Puxava a língua, puxava, e ali, ele mesmo, com os braços que ele tinha separado, ele mesmo começou a enrolar. E um carretel ali começou a se formar. Eu então, olhando aquela situação, disse para o boneco, isso não tem fim não. Ele me disse, essa é a questão. A senhora pode colocar um fim nessa situação? Eu disse para o boneco, essa também é a questão. O fim depende de tudo isso que está nas suas mãos. E aí ele puxava, e rolo, e mais rolo, e mais rolo, e mais rolo.
Quando os braços do boneco não tinha mais como a língua enrolar, ele me disse: olhe para o lado de lá. Tem 2 braços que querem se apresentar. É o próximo boneco que vai me ajudar. Ele também tem o que enrolar. A minha parte eu vou aqui. Eu vou aqui parar. O outro boneco chegou. Também esteve a se desmontar. Braço a pegar e língua. E língua, e língua, e língua. E aquela situação passou a se multiplicar. De repente, mais caixão e caixão, para cada boneco, um caixão, uma situação. Outro caixão, outra situação. Outro caixão e outra situação. E eu ali acompanhando. A questão é você. É você compreender a soma e a multiplicação. Sim, eu não posso dar fim a nenhuma situação se essa situação não nasceu do meu coração. Não sou eu que posso dar fim a isso ou aquilo que possa passar por aqui. A minha parte é seguir os compromissos que eu estive a assumir. E até parece que nem tem fim. Mas, tendo eu conhecimento, sim, da situação que o boneco trouxe, e de outra, e mais outra, e mais outra exposição, eu fiquei pensando, sim, eu fiquei pensando naquilo que o divino esteve a me falar. Sim, saber com as 2 coisas lidar. Com a cabeça, sim, que eu teria mesmo que nesse momento carregar. Com o corpo que eu teria, sim, que usar. E com tudo aquilo que o primeiro boneco esteve a me solicitar. A questão é o que eu teria mesmo, eu teria que perguntar: quem é que brinca com boneco? Puxa vida, é como a quilometragem do carro, olhar. Eu não poderia simplesmente falar que um boneco esteve a chegar. Boneco por si só não tem vida, boneco por si só não caminha. Mas, alguém que pode, criancinha virar, um bonequinho pegar e simplesmente imaginar que o bonequinho está a conversar. E ali toda uma situação se desenrolar. E como o primeiro que esteve a chegar, outras criancinhas começam essa mesma situação, um bonequinho pegar, a situação, criar e ali desenrolar. E em que mundo isso pode se dar? No mundo do imaginar? Ou no mundo que a realidade está a apresentar? Quando mais a gente está a precisar. E a gente ter que se lembrar que o pai é um adulto no lugar. E por mais que adulto eu venha virar, eu sou uma criancinha para o pai do lugar. Assim sendo, eu não posso simplesmente desconsiderar a passagem perfeita
Quando José passa a encarar a dura realidade do lugar. Sim, afinal de contas, ele passa a viver numa terra, a se diferenciar, passa a ter uma certa importância, a terra para ele, e ele para a terra, muito mais, é verdade. Mas ele não consegue de fato tirar a cabeça do lugar onde o pai e os irmãos estão a morar. Assim, José, o tempo todo, alimenta o sentimento de cunho familiar, por mais que a família dele tivesse um certo peso, aquilo tudo que ele estava a passar. A questão é que não dá para a gente simplesmente deixar para lá. É como você, um carro pegar, rodar e você, a quilometragem, desconsiderar o desgaste. Isso eu jamais iria realizar. Eu jamais iria desconsiderar, sim, a capacidade que um adulto tem de criança virar. E com outra criança ele ser capaz de brincar com a mesma inocência que a criança está. Mas nem todo adulto deseja olhar o todo do lugar. Para ele saber o prejuízo que ele vai causar se ele apenas a sua vontade manifestar. Mas como eu costumo eliminar todo o todo do lugar, as minhas vistas só vão debruçar sobre aquilo que eu estou a desejar. E depois eu passo a me acostumar. Cada vez mais eu desconsidero o todo. E de repente eu não consigo mais parar. Porque eu passei a alimentar coisas que eu sequer no primeiro momento estive a imaginar. Mas eu passo a costurar de uma maneira que eu, boneco, passo a virar. E tudo aquilo que eu passei a alimentar de mim passa a se assenhorar. De tal forma que eu costumo e sou capaz até de justificar, dizendo que eu estou doente e que eu preciso me tratar. Mas essa doença eu sempre estive a alimentar. Porque antes de boneco eu era um adulto no lugar. Eu era um adulto. Mas o adulto aceitou alimentar um fogo
Um fogo difícil mesmo, e eu tenho que falar, difícil mesmo de controlar. Característico de algo que a gente não consegue mesmo explicar. É como tudo mais ali se apagar. E a gente só vai enquanto fogo iluminar a presa que a gente quer derrubar. Infelizmente, a gente passou a desconsiderar, sim, completamente, o ser enquanto humanidade. A gente passou a criar coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas para o próprio ser humano esquartejar. Se a gente tivesse apenas tirado a nossa cabeça, sim, para sentir o peso de carregar tamanho fardo, esquartejar a humanidade, enquanto um ser humano individualizado, a gente teria plantado um mundo casado, o direito a ser manifestado para o outro ser, o tempo todo responsabilizado. Mas a gente preferiu, entulhar cadáver e cadáver e cadáver, ao ponto do cadáver boneco virar. E o próprio ser humano não conseguir mesmo. Volta para o princípio. No princípio era o Verbo. O Verbo não só era Deus, como estava com Deus, e era a própria manifestação de Deus. Mas a gente prefere qualquer coisa, menos a possibilidade do princípio a gente apresentar. Enquanto vida de cunho particular. Eu, compreendendo que o divino esteve a me solicitar, cabeça, eu de fato separar, a minha fisionomia eu preservar, compreender as dificuldades, as deficiências, sabe? Coisas que a gente tem mesmo por obrigação, enxergar, compreender mesmo a estrada, as possibilidades do nosso corpo, ter que enfrentar o peso da cabeça. E a gente se colocar sempre na condição de ser humano, sendo o princípio, sempre a considerar o princípio. Então, eu não posso mesmo desconsiderar os princípios. Sim, os princípios do meu pensar. Porque os princípios do meu pensar, eles vão se casar, sim, com o tempo e com o lugar.
Assim solto, os princípios não vão ficar. Eu vou saber voltar em cada momento em que o divino me pediu para minha cabeça. Eu separar e saber o peso. O peso. Sustentar. Assim eu vou poder mesmo enxergar a capacidade que o corpo tem de me levar. Eu não posso justificar, não posso, porque se eu tenho capacidade de minha cabeça separar e a balança do corpo usar, como é que eu vou dizer que eu não tenho condições de agir conforme Deus está a me pedir? E por que estou trazendo um assunto tão solto aqui? Porque é justamente assim. É justamente assim. É como uma criança que está a se divertir. Solta ela estar ali. Até o mundo dela cair. E tudo mais deixa de existir. Porque a dor vai ser sempre ponto de partida para muitas coisas. Para ela. No mundo dela. Nós que sabemos mesmo voltar para a infância, nós devemos sempre pesar a beleza, que é a gente poder solta enquanto criancinha ficar, correndo em qualquer lugar, sabendo que tem um mundo todo que a gente pode estar a aproveitar. Uma criança não malda. Não vai maldar. Não tem maldade no olhar. Uma criança. Mas com medo ela passa a ficar. Quando a maldade do adulto vai lhe alcançar. E a beleza do mundo, que ela está solta, olha, passa daquele lugar. Ela não consegue mais solta ficar. E a gente tem, olha, tem a capacidade, não, a gente tem a capacidade de lamentar pela morte de uma criança. Como se a gente estivesse a importar. Quantas crianças viram a morte chegar sem mesmo ter o direito do corpo enterrar. Isso a gente não costuma considerar. Na maioria absoluta mesmo das vezes, nem nota de pé de página. Nem nota de pé de página. A nossa covardia é tanta que a gente costuma explorar. Explorar. Mais do que um verme pode realizar. E a gente é incapaz
de parar e se colocar exatamente no ponto de partida, que o corpinho esteve a tombar. E o mundo dela, todo o mundo dela, ela teve que enterrar. E o corpo com vida esteve a ficar. E uma batalha muito grande ela tem. Ela tem que travar. Mas a gente não quer no submundo entrar. A gente faz de conta que estar a trabalhar para o submundo, a gente simplesmente ali apresentar. Fazer de conta. Olha, quando um adulto passa para o lado de lá, que ele vê aquela condição de boneco, sem ele conseguir o próprio corpo levantar, olha, ele tenta de todo jeito, criança virar. Sim, o faz de conta. Faz de conta que eu não fiz nada. Faz de conta que eu nunca entrei naquela casa. Faz de conta, faz de conta, faz de conta. Mas o faz de conta, a lei não se manifesta com nada. Aqui a gente pode viver de faz de conta. Faz de conta que eu fui buscar. Faz de conta que eu estive a apresentar. Faz de conta que eu mostrei que a coisa assim esteve a se dar. E faz de conta. Ah, faz de conta. Diz o ditado popular. Sim, sim. A união faz a força. A união faz a força. Bem verdade que quando é para a gente se beneficiar, o que não falta é união no lugar. Mas quando a gente vê que estar ali para de alguma coisa falar que pode prejudicar, no instante a gente tem. Não, a gente tem uma outra coisa, um outro e outro, a gente tem sempre algo para justificar. É como o evangelho. Sim, é que se faz o banquete e manda chamar. E cada um tem um motivo para se ausentar. Há pouco poderia ter motivo para o rei bajular. Mas como cada um rico esteve a ficar e quer a cabeça do rei derrubar, agora cada um tem motivos para no banquete do rei não estar. E por que? Sim, disso eu estou a falar dessa forma assim, tão aleatória. Porque o divino, ele me disse, olha, Dona Maria, caca, a gente não deve juntar. A gente precisa agora a nossa cabeça separar e deixar o sopro de Deus lhe levar. E na casa de Jó, você precisa entrar. Puxa vida, pensei na dificuldade de Jó. No quanto que Jó esteve a lamentar. Nas visitas dos amigos de Jó, na simplicidade da vida de Jó. Mas o divino me disse, você precisa pensar como Jó. Puxa, era o motivo da cabeça eu separar?
Dá espaço para o pensamento de Jó alcançar. Pensar como Jó, sentir como Jó, sofrer como Jó. Antes de na casa eu entrar. Assim eu compreenderia mesmo que não é bom, a gente, calda quente, derramar sobre um pudim que podre esteve a ficar, que eu deveria apenas buscar um coração para a ressuscitação. Fiquei a me lembrar de quantas vezes eu tive que com Deus falar: Senhor, arranquei o coração, tem um buraco no lugar. Eu coloquei uma pedrinha que o divino esteve a me dar há muito tempo no lugar. Mas sabe como é que eu não quero? Não, eu não quero mesmo. De jeito nenhum. O divino, eu não quero mesmo. É levar para ele tanto problema, eu não quero causar nenhum tipo de preocupação. Não quero o sossego dele prejudicar. Me dê um coração para colocar no lugar. Aí, Deus, ali, o sopro da vida, a se formar em um coração, a colocar. E fui, ao longo dessa trajetória, arrancando toda vez que eu fosse precisar. Da última vez, eu fui com o apóstolo Paulo Star e tinha um assunto com ele a tratar. O jeito foi o coração arrancar. A questão é que frágil e muito frágil, o corpo esteve a ficar. Mas, a pedrinha que o divino esteve a me dar, esteve a aumentar de tal forma que ocupou todo o lugar com o coração que eu tive a arrancar. Mas eu fui com Deus falar e disse para Deus: Senhor, eu dei o meu coração, mas fiquei tão fraca, que eu tive até medo de no hospital parar. Me diga, Senhor, eu quero que o Senhor me dê um coração, eu preciso de fato desse bem precioso. Arrancar foi o divino. Já disse ao Senhor, não quero esse peso levar, o divino eu preocupar. Me dê aí um coração. Mas Deus me disse: não posso não. Agora você vai ter que andar com isso aí. Eu disse para Deus: Senhor, se eu que tinha essa coisa tão humildinha aqui, sofri tanto aqui, aqueles infames querendo tirar de mim, imagine se esse negócio resplandece aqui. Mas Deus me disse: princípio, meio e fim. Confie no que eu estou a lhe pedir. É com esse coração que tem que caminhar. Aqui. Sem mais. Eu substituí. Você vai ficar bem com esse coração aí. É de boa mesmo. Eu posso ficar bem com o coração que o divino esteve a me dar. Depois de tanto coração doar, Deus me disse para esse coração eu sempre usar, que ele poderia mesmo a minha vida multiplicar, e que eu não iria despojar
despojar ninguém nesse lugar. Portanto, a verdade que eu iria carregar era a que Deus sempre esteve a me dar. Assim, o nome do divino eu sempre iria honrar. E o nome dele, de Deus, eu sempre iria elevar. Nas condições de vida, que eu iria de fato passar. Cada coisa no seu devido lugar. Disse o divino, antes mesmo que eu estar. Então, se ele me deu um coração para eu amar, compreendo que não vou mesmo me recusar a de assunto nenhum eu tratar. Mas devo mesmo sempre me lembrar o princípio do que hoje estou a realizar. Começa naquela data, sim? Naquela data, onde eu estive a enviar o livro. Coloco o livro porque na realidade é um só. Ainda que sejam 3 coisas, mas é um só. O livro para o jornalista da TV Bahia, Rede Globo. Fantástico. Ali é o começo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era a própria manifestação de Deus. Portanto, é assim. Princípio, meio e fim devem sempre seguir juntinhos, sem a gente aumentar, sem a gente diminuir. Simplesmente assim. Bom dia e bom dia.